pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Dupla Exposição. Bem-vindos. Hoje vamos falar sobre um tema que é o flagelo de qualquer fotógrafo, aliás, de qualquer artista, a bem dizer, não é? Vamos falar de bloqueio artístico. Eu sei que isto é um tema que se calhar mete já medo a muita gente só de ouvirem falar nisso, por causa de terem de lidar muito com o bloqueio artístico, mas vamos tentar falar aqui um bocado disso, tentar desmistificar e dar aqui umas dicas para tentar lidar com esse problema, não é? Sim, dentro do possível. Exatamente. Antes de começarmos, no entanto, vamos relembrar a toda a gente, como fazemos sempre, que tem as nossas redes sociais do podcast e pessoais na descrição do episódio, caso estejam só a ouvir através das redes de podcasts, como o Google Podcasts e Apple Podcasts e afins. Para quem estiver a ver o vídeo, tem as nossas redes sociais a passar aqui em baixo, mas nós aproveitamos na mesma para dizer que as redes sociais do podcast são Dupla Exposição no YouTube, Dupla Exposição Podcast no Instagram e no Facebook e Dupla Exposição P no Twitter. Exato. As tuas redes pessoais? As minhas é tiagofj.foto no Instagram, foto com PH, e tiagofj.com para o site pessoal. Ok, no meu caso é Daniel Gomes Foto com f.com para o meu site e Daniel Gomes Foto para me encontrarem no Instagram ou no Facebook. Ou no Twitter. Ou no Twitter, sim, é sempre Daniel Gomes Foto. Agora está na moda. Exatamente, como nós falámos no episódio anterior. Se tiverem curiosidade, vão lá e vejam. Vão lá ver. Exatamente. Então, vamos então falar propriamente do bloqueio artístico. Sim. Ora, se calhar convém dizer já, falarmos do que é o bloqueio artístico, não é? Sim. Ou do que entendemos entendemos sobre bloqueio artístico. É capaz de ser relativamente óbvio, mas pronto, bloqueio artístico é um mindset, por assim dizer, em que uma pessoa, quando está nesse mindset, deixa de conseguir produzir artisticamente. Ou pelo menos algo que deixa de conseguir produzir algo que seja ou que considere bom ou agradável ou o que quer que seja, não é? Sim, concordas? Sim, a incapacidade de conseguir produzir algo que nós achemos que seja de qualidade ou simplesmente falta de ideias para fazer o que é que seja. Exato. Falta de ideias, falta de vontade mesmo, às vezes. Sim. Um estado um bocado depressivo, por assim dizer. Sim, artisticamente. Sim, artisticamente. Depressivo. Em que uma pessoa se calhar, não tem sequer vontade de pegar na câmara ou no lápis ou nos pincéis ou no que for e criar o que quer que seja. Pronto, nós também passamos por isso, obviamente. Ninguém é imune ao bloqueio artístico, diria eu. Como é que, no teu caso, por exemplo, especificamente, como é que se manifesta? O que é que tens alguma altura em que notes mais, alguma altura do ano, por exemplo, em que notes mais bloqueio artístico, alguma coisa assim do género? Sim, principalmente, a mim acontece-me principalmente no verão, por uma série de razões. Eu fotografo paisagem, por exemplo, e então para já a paisagem deixa de ser tão, não direi tão interessante, mas se calhar mais complicada de conseguir resultados interessantes, porque temos aqui nesta zona temos ou céus muito azuis ou céus muito cinzentos. Não há assim, no verão se calhar não aparecem tantos céus interessantes e às vezes é como aqui nesta zona onde eu costumo fazer mais fotografia, o maior número de cenas que existe é basicamente praias e assim, então e também é para onde eu me costumo voltar mais, acaba para mim se revelar mais difícil fotografar nessa altura, e também porque os horários, depois juntamente com os meus horários de trabalho, torna-se difícil sair às horas de interesse. Então o verão para mim é sempre uma altura em que acabo por não produzir tanto, ou por não sair tanta vez, ou não ter tanta vontade de ir fotografar. E pronto, na verdade também não posso dizer que tenha com sucesso ultrapassado esse bloqueio ainda, esse bloqueio sazonal, anual. Certo. Mas pronto, vamos tentando, tirando ideias e ir vendo
outras coisas que possa fazer nesta altura. Tens, pronto, para além da questão do verão, não tens assim nenhuma, não direi nenhuma altura, mas outras situações particulares em que isso aconteça, o bloqueio artístico? Epá, ocasionalmente, se calhar, posso achar que não sei bem o que fazer mais, mas não é nada assim recorrente. Certo, Ou melhor, certo. não segue uma tabela horária, se calhar pode aparecer, pode não aparecer. Sim, faz todo o sentido, não é? Sim. Certo. E quando acontece, principalmente no verão, como tu disseste, quando isso acontece, tens alguma técnica, algum tipo de exercício, alguma coisa que faças Pois era isso. para tentar passar à frente do É como estava a dizer, é tentar arranjar maneiras de fotografar outras coisas ou fotografar de maneira diferente. Já experimentei, por exemplo, nessa altura, experimentei aqui há uns anos, tentar fotografar mesmo sendo a meio do dia e com aquele céu, tentar algo mais voltado para aquela área de fotografia de viagem. Experimentar algo com isso. Experimentei até lá em baixo no Algarve, lá em baixo nós estamos aqui a meio deste retângulo. Tentei andar por lá, fazer qualquer coisa com aquelas praias assim durante o dia. Por acaso tenho uma fotografia que gosto muito dessa altura, só uma, já nem mal. Certo. E é por aí, tentar ir às internets, procurar ideias, coisas que se possa fazer que não seja completamente necessário ter aquelas condições atmosféricas, por exemplo. Sim, que é aquele tempo clássico que nós associamos a ser como sendo melhor para fotografar. Certo. Não sei se, no teu caso, não sei como é que isso se manifesta. Certo, é assim, efetivamente no meu caso, pronto, eu também fotografo algumas paisagens contigo, mas aquilo que eu costumo fazer mais é mesmo trabalho aqui no estúdio, portanto não estou dependente de uma estação do ano, portanto não sinto tanto isso que estavas a falar do verão, se bem que efetivamente o verão é provavelmente uma das minhas alturas do ano menos preferidas para fotografar, efetivamente. Prefiro muito mais fotografar numa primavera ou num outono ou num inverno até do que propriamente no verão, mas não diria que é uma questão de bloqueio artístico nem de nenhuma das vertentes do bloqueio artístico em relação ao verão, mas sim, em termos de fotografia de estúdio ou de outra fotografia que eu faça sem ser a fotografia de paisagem, efetivamente sei que e tenho noção que sofro um bocado de bloqueio artístico com alguma regularidade até, infelizmente. Acontece-me muitas vezes, às vezes não ter vontade de vir, não é conceptualizar, mas criar mesmo os conceitos que já tenho. Às vezes tenho as ideias na cabeça e depois acabo por não as vir fazer no estúdio, ou já fiz no estúdio e acabo por não as editar no computador. Como nós estivemos a falar sobre uma imagem dessas antes de começarmos a gravar aqui o podcast. Eu tenho efetivamente uma imagem que eu acho que vai ser, se calhar, uma das minhas melhores imagens de estúdio, que ainda está por editar, que está por editar há mais de um ano. Pronto, se calhar talvez um bocado por procrastinação, que é efetivamente um dos sintomas do bloqueio artístico, se formos a ver. Mas sim, efetivamente também me acontece muito. A mim, no meu caso, é mais, pronto, mesmo tendo em conta esta parte da imagem que eu ainda tenho para editar, no meu caso manifesta-se mais mesmo como falta de ideias criativas, ou pelo menos aquilo que eu acho que é a falta de ideias criativas. Porque em termos de fotografia de estúdio passa muito por criar toda uma cena, não é? Que tens de criar todo o teu enquadramento. Sim, é mais complicado. Tens de ter toda uma ideia. Sim, não quero usar termos como complicado e fácil. As pessoas podem levar isso a mal. Certo. Mas sim, enquanto que... Se calhar requer mais uso da imaginação, talvez.
Talvez, o que quer que seja, o facto de ter de construir tudo o que aparece dentro da frame, dentro Sim, sim. da composição, penso que seja mais complicado. Pronto, afinal vou usar palavras desse género, mas pronto. Efetivamente, para mim, pelo menos, é relativamente difícil conseguir estar constantemente a criar imagens desse género. E noto que de X em X tempo começo a ter problemas em criar conceitos que eu acho que são interessantes Sim, e sim. relativamente novos e criativos. E pronto, acontece-me com regularidade. Sim, também já me aconteceu às vezes sair e fotografar para qualquer lado e chegar lá e não sentir que não está a sair bem, não estou a conseguir fazer nada de jeito. Mas Sim, aí sim, nessas efetivamente. alturas acho que é um bocado deixar andar. Pronto. Não dá Certo, hoje, certo, dá certo, no outro certo. dia. Certo. Uma das coisas que eu. Tu falaste que tentavas fotografar outras coisas na altura do verão. Sim, outras vertentes. Exatamente. Eu tento fazer um bocado também, um bocado do mesmo, não é? Quando sinto que não estou a ter criatividade para fotografar no estúdio, também faço várias coisas, mas uma delas é ver imagens de outros fotógrafos. Isso acho que toda a gente Sim, deve sim. fazer, mesmo não estando a sofrer de bloqueio artístico. Acho que aumentar a biblioteca visual a que nós temos acesso é sempre bom, não é? Mas mais ainda quando nós não temos, ou quando estamos numa altura de bloqueio artístico em que achamos que não temos conceitos novos para fazer, porque podemos encontrar esses conceitos, ou parte desses conceitos, dentro das fotografias de outras pessoas. E por isso Sim. acho que faz todo o sentido e é muito importante vermos fotografias de outros fotógrafos, ou do que quer que seja, porque conseguimos sempre tirar alguma inspiração de outras imagens. Aliás, ainda há pouco tempo atrás eu estava a ver no Twitter desculpa, nem foi no Twitter, foi no Facebook. Já estava aqui a aldrabar a coisa. Mas estava a ver no Facebook, num dos grupos de fotografia de produto, um conjunto de imagens que eu achei extremamente interessantes e senti-me logo um bocado mais inspirado em tentar tirar alguns conceitos daquilo que eu estava a ver para utilizar nas minhas próprias imagens. Sim, sim. Pronto, e por acaso na altura nem estava a olhar para imagens com esse propósito explícito, estava a fazer um bocado de scroll no Facebook e vi aquilo e achei logo, epá, isto é muito interessante, vou se calhar tentar aproveitar aqui alguma coisa. Sim. Pronto, e para além de ver imagens de outros fotógrafos, também tentar fotografar outras coisas, ou seja, se achar que não estou a produzir como deve ser no estúdio, se calhar vou tentar fotografar para a rua. Fotografar umas paisagens, um bocado mais de street, qualquer coisa assim do género. Só mesmo para tentar desbloquear a cabeça e tentar pensar noutras coisas, noutros conceitos, para tentar entrar num mindset diferente, mais criativo, por assim dizer. Sim, sim. Sim. Também, quando às vezes me acontece, estavas a falar de ver fotografias dos outros, e também quando às vezes me acontece também, não, pronto, lá está, acontece a todos, não me apetece muito, ou estar numa fase em que não tenho grande vontade de sair para ir fotografar, ou algo do género. Também, depois, ao ver, especialmente no meu caso, é essencialmente ver vídeos no YouTube do pessoal que faz as mesmas coisas, o mesmo tipo de coisas, paisagens e assim. Sim. E ao ver todo aquele processo das saídas e tudo o que leva àquilo, dá-me vontade de voltar a fazer e ver os resultados finais, e é isso que me dá vontade de voltar a fazer. Certo. É aquilo que faz aquele bichinho começar a mexer outra vez. Sim, efetivamente a fotografia de paisagem tem a parte interessante de ter todo o envolvente, não é? Uma fotografia de paisagem não é só chegar a uma paisagem e tirar uma fotografia, existe todo a caminhada até ao sítio. Conhecer o sítio e procurar sítios novos. Sim, existe muita coisa dentro muitos fatores dentro da fotografia de paisagem que eu efetivamente também gosto. Porque é sempre interessante, pelo menos para mim. É capaz de haver pessoas que não gostam disso, mas eu gosto de andar assim pela natureza, assim, Sim.
andar assim pelo meio de um pinhal, mesmo que não vá acabar por ter nenhuma imagem, é interessante andar lá por sítios novos. Isso também é um bocado, por isso que não ligo muito ao aspecto que estava a falar há bocado, se naquele dia não está a dar, pronto, vamos apreciar só o momento e andar por aqui e apreciar a paisagem e pronto, e fotografias fica para o outro dia. Acontece. Sim. Exatamente. E se calhar aproveitava essa dica para podermos passar de falar de nós para darmos, se calhar, algumas dicas, por assim dizer. Capaz de ser um bocado redutor, se calhar, chamar-lhe dicas, mas dar alguns conselhos, algumas conselhos opiniões. Leves. Exatamente. Conselhos leves, gosto dessa. Sobre como ajudar a ultrapassar o bloqueio artístico. Pronto, obviamente cada um de nós utiliza métodos diferentes. Obviamente cada um não utiliza todos os métodos que nós vamos falar a seguir, porque cada um é como cada qual, não é? Cada um tem a sua maneira de ver e a sua maneira de pensar e nem todas as coisas que nós vamos dizer vão resultar para todas as pessoas, não é? É preciso fazer essa ressalva. Isto não são fórmulas mágicas para uma pessoa fazer e passar o bloqueio artístico assim, não é? São coisas, pequenas ajudas que se calhar... Sim, e é preciso experimentar algumas coisas e ver o que é que funciona e o que é que não funciona. Pois. Da mesma maneira que nós, se calhar, também já fizemos alguns desses exercícios e percebemos, ok, isto a mim pessoalmente não me ajuda tanto como outra coisa e vou fazer antes a outra coisa então, porque isso ajuda-me mais a fazer, a conseguir produzir criativamente. Sim. Ok, e se calhar íamos começar por uma coisa que nós já falámos uma vez no episódio anterior. Sim. Sim, mas foi só muito ao de leve. Que é a utilização, isto é específico ao caso da fotografia, mas seria a utilização de uma distância focal fixa quando vamos fotografar. Ou seja, entenda-se por distância focal fixa, não precisa ser uma objetiva fixa. Posso ir com uma objetiva de zoom e dizer, ok, só vou fotografar a 50 mm. Só vou usar isto, só não posso fazer isto, não posso fazer aquilo. Exatamente, quer dizer, no fundo é impor restrições. Exatamente, é exatamente o que eu ia dizer. No fundo é impor uma restrição ou várias restrições, se bem que se calhar é mais fácil começar ao de leve e impor só uma restrição de cada vez, não é? Ao nosso processo criativo, porque é capaz de ser, não sei se é óbvio para toda a gente, mas para muita gente é capaz de ser relativamente óbvio que quando nós temos toda a liberdade possível, seja por causa do material que temos ou do que quer que seja, quando nós temos toda essa liberdade, às vezes custa um bocado saber por onde é que começamos. E se nós só tivermos um conjunto de ferramentas à nossa disponibilidade, se calhar é mais fácil, ou mesmo que não seja mais fácil, é capaz de ser mais interessante perceber como é que podemos utilizar essas ferramentas. Sim. Por exemplo, eu estava a ver um vídeo há pouco tempo atrás exatamente sobre este tema, e uma das era sobre um artista que era ilustrador, não era fotógrafo, trabalhava noutro meio artístico, mas estes conceitos dão para transpor de um meio artístico para o outro. E ele dizia que ao criar um trabalho, se a pessoa que o contrata lhe impusesse algumas restrições, ou seja... sim, isso para mim funciona. Se me derem temas livres, fico mais sem saber o que fazer do que se tiver... Exatamente, é isso mesmo. Do que se tiver restrições e guidelines e... Sim, se tiver um briefing bem definido. Exatamente, aliás, o exemplo que ele deu até era tipo para a criação de um logotipo. Se tiveres que fazer um logotipo do zero, tens todas as opções, que tipo de letra é que vou usar, que fonte é que vou usar, que formato é que vai ter. Se tu estiveres a desenvolver um logotipo para uma empresa específica, que eles te digam, ok, queremos que seja uma coisa dentro das nossas cores da empresa ou que deem outro conjunto de restrições, é logo mais fácil
de conseguires começar a criar, como tu estás a dizer. Sim, embora no logotipo é um bocadinho diferente, mas sim. Pronto, opá, isto foi o exemplo que a pessoa utilizou dentro do vídeo que eu vi e efetivamente revejo muito nisso. Basta pensar em qualquer trabalho da escola que uma pessoa tivesse de fazer quando era mais novo, fazer composições. Olha, faz aí uma composição sobre um tema livre. E o que é que eu vou escrever agora? Faz aí uma composição sobre o tema A, B ou C. Ok, sim, então já consigo começar a desenvolver uma narrativa dentro desse tema. E é efetivamente mais fácil. Sim, e aí... Pois, podemos utilizar essas restrições para nos obrigar a fazer outras coisas. Certo, para pensar de uma maneira diferente que se calhar não pensávamos se tivéssemos todas as opções à nossa disponibilidade, não é? Sim, essa de usar só uma distância focal é muito comum, essa sugestão. Sim, é um exercício muito se calhar comum. Estou prestes a fazer, porque quero ir fotografar analógico e só tenho a 50mm, então... Pronto, pode ser que saiam daí coisas Vamos muito lá criativas. ver o que é que sai dali. Fotografar a paisagem com 50mm vai ser interessante. É ver o que é que sai daí. O que é que se consegue fazer. É assim, eu adoro fotografar paisagens com objetivas longas. Sim, mas 50mm não é longo nem é wide, é... Depende da distância que estás daquilo que estás a fotografar, certo. Pode fazer um efeito de uma objetiva longa. Pois, lá está, sim. É experimentar. Que é isso que é preciso e é isso que este género de exercícios obriga as pessoas, é experimentarem coisas novas que se calhar não iam experimentar de outra maneira. Exatamente. Realmente nunca iria fotografar só com 50mm. Precisamente. Estás a ver? Se calhar. Lá vai ter que ser, também não tenho outra. Pronto, neste caso não é uma restrição. Vamos lá fazer o exercício. Neste caso não é uma restrição autoimposta, mas é uma restrição porque tem que ser. Sim, é assim. Mas vai de certeza ajudar à criatividade na mesma. É capaz, é. Se bem que, às vezes o pessoal pensa, era como estávamos a dizer há bocadinho, às vezes o pessoal pensa que isto é experimentar uma coisa uma vez e resulta logo. Pois. Se calhar da primeira vez que fazer várias vezes. Exato, se calhar da primeira vez que fores sair com essa objetiva não vais conseguir nenhuma imagem decente, mas se calhar da segunda ou da terceira vez já vais começar a conseguir ver as coisas de uma maneira diferente e já vais tirar imagens ou fazer imagens que sejam boas mesmo. É possível, é. Então, e aproveitando que estavas a falar do analógico, isso até dá para passarmos para a nossa próxima dica / conselho / qualquer coisa leve, tinhas dito? Sim, é conselhos leves. Conselhos leves. O próximo conselho leve, que é exatamente utilizar outro meio artístico. Pronto, no caso da fotografia analógica, se calhar ainda está um bocado dentro do mesmo meio do mesmo meio artístico, que é a fotografia na mesma, mas pelo menos eu pessoalmente acho que é diferente o suficiente da fotografia digital. Entenda-se, não é? Acho que é diferente o suficiente para conseguirmos dizer que utilizar o analógico pode ser uma boa maneira de vencer o bloqueio artístico, porque é efetivamente, quem já tenha fotografado em digital e analógico sabe que é bastante diferente a maneira como se fotografa. Sim, tem restrições diferentes. Certo. É um bocado naquilo que estávamos a dizer também, mas por causa disso. Eu nem estava a pensar por causa das restrições em si, estava a pensar mais mesmo pelo ato fotográfico, que é mais diferente, tem que ser mais pensado. Sim, é mais calmo, um bocado, é tudo aquilo que nós falámos no episódio em que falámos do analógico e do digital, não é? Mas o facto de eu ter menos exposições disponíveis e ter que pensar mais nas imagens faz-me pensar de uma maneira diferente. E nesse sentido achamos que acho que concordas que é diferente o suficiente da fotografia digital, mas o objetivo seria experimentar um meio artístico diferente, ou seja, se uma pessoa normalmente faz ilustração, se calhar experimentar fotografar, por exemplo, se a pessoa que fotografa e vice-versa, ou experimentar escrever qualquer coisa, uma criação de texto, esculpir uma coisa qualquer, agarrar uns pedaços de madeira e fazer uma mesa. Pode ser qualquer coisa, ou seja,
utilizar outro meio artístico para a pessoa, em vez de deixar de estar sempre a pensar com aquele formato, com aquela formatação, no nosso caso, pensar em termos fotográficos e se calhar pensar noutro género de termos. Por exemplo, no caso de ilustração, estou a pensar que é uma maneira, ou melhor, é um meio onde é muito fácil de brincar com a luz, não é? Uma pessoa pode desenhar e pode iluminar aquilo que desenha da maneira que quiser. Pode desenhar a iluminação que quiser para aquilo que tiver a desenhar. E se calhar isso permite uma liberdade grande em termos de pensar na luz de uma maneira diferente. Por exemplo, mas também pode ser outra coisa qualquer, não é? Sim. Texto, o que quer que seja. Exemplo. O objetivo é mesmo só pensar de uma maneira diferente durante um bocado. Para poder desbloquear a cabeça, por assim dizer, para sair da rotina de estar sempre a pensar da mesma maneira. Sim, um bocado nesse seguimento de pensar, sair um bocado e esquecer essas coisas e também naquilo de fazer com mais calma. Uma coisa que eu gosto de fazer, que sim, pode-se enquadrar mais ou menos neste tema, é quando eu vou fotografar e depois quando chego a casa geralmente é muito raro eu olhar logo para as fotografias. Deixo lá estar ou pronto, passas para o computador, mas depois não vou, muito raramente vou logo a correr a editá-las, porque geralmente ainda bem deixo esquecer um bocado aquilo, o momento, e para depois mais tarde voltar às fotografias e se calhar editá-las com outros olhos. E certo. Com outro mindset, e para não estar ali fixado numa coisa quando se calhar poderia dar melhor resultado feito de outra forma. Então é um bocado ir com a cabeça mais limpa, entrar na edição e depois para tentar conseguir melhores resultados. É uma coisa que eu geralmente costumo fazer, às vezes de propósito, outras vezes só por falta de tempo. Certo. Mas pronto, tenho lá, por exemplo, fotografias que tirei a semana passada que ainda nem sequer olhei para elas praticamente. Sim. Mas sim. Eu, por acaso, costumo fazer também um bocado a mesma coisa. Em termos de... Ou seja, no meu caso é mais em termos... Pronto, na fotografia de produto seria mais a ver com a edição das imagens e mesmo noutros géneros fotográficos, porque eu até costumo passá-las logo relativamente depressa para o computador, depois de ter as imagens na câmara, só para ter a certeza que elas estão logo no computador. Não vai acontecer alguma coisa. Exatamente. E se for preciso também as edito com pouco tempo de intervalo. Mas uma coisa que eu faço sempre, ou que tento fazer sempre, é, antes de considerar a imagem acabada, em termos de edição, fazer uma pausa entre... Sim, também é uma possibilidade. Sim, é basicamente a mesma coisa, só que é numa parte diferente do processo. Sim, deixas ali em banho-maria e depois voltas lá a ver se realmente continuas a gostar. Sim, exatamente, porque às vezes acontece-me, não é sempre, mas acontece-me algumas vezes, a pessoa começa a fazer a edição, começa a mexer em cores e enquadramentos e tudo mais, e pensa, ok, isto está a ficar fixe, está a ficar bom. Depois uma pessoa sai durante 5, 10, 15, 20 minutos, vai fazer outra coisa, vai ver um episódio de uma série, vai arrumar o quarto, vai fazer outra coisa qualquer, e depois quando voltamos a olhar para aquela imagem já voltamos com uma percepção diferente e já vemos, ok, se calhar estas cores não ficam aqui assim tão bem, se calhar outro enquadramento já resulta melhor. E isto é a mesma coisa que tu estás a dizer, só que num ponto diferente do processo fotográfico. Portanto, efetivamente, acho que essa questão resulta sempre bem. Sim. E se calhar outro conselho leve é o de... Fiquei mesmo a gostar conselho leve número 3. Fiquei mesmo a gostar disto. É o de fazer uma pausa, mas num sentido um bocado diferente ou aplicada de uma maneira um bocado diferente daquilo que estavas a dizer, que é sinto que estou com um bloqueio artístico, não consigo produzir nada. Vamos fazer outra coisa durante um dia. Pronto, obviamente que há situações, quem é profissional de um certo meio artístico, se calhar é mais complicado.
Se calhar tem prazos a cumprir e tudo mais. Nesse caso, não é muito bom aplicar então fazes uma pausa, mas mais curta, do género, sai 1 hora para fazer qualquer coisa só. Certo. Por exemplo, mas eu estava a pensar num espaço de tempo Sim, maior, maior, mas isso só poderia ser aplicado caso a pessoa não precise de entregar aquele trabalho dali a pouco tempo, não é? Ou algo do género. Isto tem que ser aplicado quando existe mais tempo ou quando não existe um limite mesmo de uma entrega ou o que quer que seja. Que é aquilo que estavas a dizer, é fazer uma pausa. Sim. Às vezes nós tentamos produzir sempre consistentemente e muitas vezes num curto espaço de tempo. E precisamos de fazer uma pausa para fazer um género de reset, para podermos pensar noutras coisas, para poder esvaziar a cabeça. E às vezes basta isso, ok, não conseguimos produzir, hoje não estou a conseguir ser criativo, pá, vou amanhã e Sim. o resto do dia de hoje e amanhã não vou pensar nisto, fazer outra coisa qualquer. E depois, E enquanto estamos a fazer essas coisas, às vezes podem surgir ideias. precisamente. Sim. Pronto, e depois quando voltamos, se calhar já temos outras ideias. Exatamente. Pronto. Mais coisas. Vamos pensar aqui noutro... não, eu já tinha alguns pensados, agora preciso de me lembrar de qual é que era, de quais é que eram. Ok, já me lembrei. Uma ideia que eu vi há pouco tempo atrás, foi até, pronto, obviamente fizemos uma pequena pesquisa de possibilidades de como romper com o bloqueio artístico, e eu vi uma que achei extremamente interessante, que era o conceito de desistir de más ideias. O que é uma má ideia? Muita coisa. Pronto, não interpretem isto da maneira má, mas, ou seja, o que é que pode ser uma má ideia? Há muita coisa que pode ser uma má ideia. Se calhar é uma ideia que é muito difícil de aplicar, se calhar é uma ideia que é muito difícil de conceptualizar do princípio ao fim. Se calhar estamos a tentar, por exemplo, no estúdio, às vezes noto um bocado isso. Eu venho para o estúdio, tenho uma ideia na cabeça e quero realizar essa ideia, e se calhar passo aqui horas a tentar realizar aquele enquadramento com aquela iluminação que eu pensei, e estou a bloquear-me a mim próprio de ter outras ideias diferentes, certo. porque estou a tentar trabalhar aquela ideia que se calhar é uma má ideia, por assim dizer. E se calhar se formos a ver, nem é efetivamente uma má ideia no sentido de ser uma coisa má, mas naquela altura é má no sentido, é uma má ideia no sentido de eu não conseguir aplicá-la ou criá-la como deve ser. Esta ideia era que nós não devemos ter medo de pôr essas ideias de parte, seja permanentemente ou seja pelo menos durante algum tempo, até conseguirmos realizar essas ideias de uma maneira boa, ou mesmo fazer outras sim. ideias. Se nós enquanto estamos aqui a tentar criar, a reproduzir ou criar algo que vem de uma ideia má, por assim dizer, se calhar não nos devemos bloquear de outras ideias que podem ser melhores. Lá por nós termos pensado numa certa ideia durante 1 ou 2 horas e termos visto aquilo na nossa cabeça durante imenso tempo e pensado naquilo durante imenso tempo, se calhar essa ideia não é inerentemente melhor do que uma ideia que nós tivemos em 10 minutos. Sim, ou porque vimos ali uma coisa qualquer numa série, ou outra imagem de outro fotógrafo qualquer que nos inspirou de uma maneira diferente e que nós se calhar pensamos, não, isto também não, já tenho outra ideia, vou tentar fazer isto funcionar. Às vezes não funciona e tem que ser posto de parte. Sim. Aliás, isto faz-me lembrar um canal do YouTube que eu vejo com muita regularidade. É um canal chamado Drawfee, DRAWFEE. Okay? Drawfee. Sim, tipo draw e coffee. Certo. E basicamente são 4 ilustradores que têm... já tinhas mostrado. Exato, e é bastante interessante. Eles têm um conceito bastante interessante. Se bem que no caso deles é mais fácil de aplicar este conceito, que é o conceito de delete your art, que é basicamente, ok, fizeste uma cena fixe, ok, apaga e faz outra vez. Mano, apaga e faz outra vez, e vais ter outras ideias diferentes
e Sim. quase certeza que vai ser Isso melhor. já me aconteceu enquanto fazia trabalhos e o programa carachava sem eu guardar e depois tinha de refazer. Pronto, e às isso é- vezes faço mais depressa e melhor. Pronto, vá, mas neste caso era uma coisa voluntária, não estamos aqui a falar de problemas de programas. Obrigado, Adobe. Certo. Isto é o pessoal da Adobe só a querer o melhor para todos nós. Exatamente. Mas pronto, o que eles fazem nesse canal do YouTube é fazerem desenhos ao vivo, em live streams que eles fazem, ou então mesmo sem ser ao vivo. Mas acontece muitas vezes eles desenham um personagem, têm um personagem quase completamente desenhado e depois de repente, não gosto, tal, apagam. E começam de novo. Sim. E efetivamente eu ainda nunca vi eles a fazerem isso uma única vez e sair pior do que aquilo que eles estavam a fazer. Portanto, é o mesmo conceito. É delete your art, é Deus às más ideias. Muito bem. E dar a possibilidade de fazer algo melhor do que aquilo que estávamos a fazer. Exatamente. Parece-me uma boa ideia. É um conceito muito interessante. E mais? Tínhamos visto outro que era o de aprender uma coisa nova. Aprender um skill novo. Este é capaz de ser um bocadinho mais difícil de aplicar, efetivamente, mas também acho que é uma coisa que é interessante. Se calhar, não precisa de ser aprender uma coisa nova no sentido mesmo completo da coisa, não é preciso ser do género. Ok, não consigo fazer, estou num bloqueio artístico, não me vem agora à cabeça bons conceitos para novas imagens, vamos aprender do zero a tocar violino. Não. Pronto, não é bem isso. Não é propriamente isto que eu estou a dizer, mas aprender qualquer coisa nova. Vamos ao YouTube ver um tutorial de uma coisa qualquer diferente que não fazemos. Uma técnica diferente de fotografar, por exemplo. Sim. Pode ser dentro do mesmo meio artístico, pode ser outra coisa qualquer completamente diferente. Sim, utilizar uma ferramenta diferente ou algo do género. Certo? Por exemplo, voltando à cena do tal canal do YouTube, do Drophy, eu acho extremamente interessante e às vezes tiro de lá algumas coisas que eles fazem em desenhos, porque lá está, porque como é um meio artístico diferente, como é uma ilustração, dá para brincar de uma maneira muito parecida àquilo que é possível fazer em estúdio com iluminação, porque em estúdio eu também consigo controlar a luz de uma maneira qualquer, ou qualquer, entre aspas, sim. Tenho muita liberdade no controle da luz. E quando estás a ilustrar alguma coisa, é mais ainda. Simplesmente desenhas as highlights e as shadows onde queres e está feito. E tens ali literalmente a iluminação que tu queres. Nem precisa de ser fisicamente possível de criar. E lá está. Não estou propriamente a aprender a desenhar, porque eu não sei desenhar nada bem, convenhamos. Mas estou a observar uma coisa nova e estou a aprender sobre um aspecto novo. Podia ser outra coisa qualquer. Podia ser sobre canalizações. Podia dar jeito para outra coisa qualquer. Sim, porque não? Lá está. E é basicamente o mesmo conceito de desbloquear a cabeça. Pensar em coisas novas, aprender um conceito novo, mexer um bocado com outra parte do cérebro. Não é assim que funciona, atenção, nós sabemos isso. Mas mexer um bocado com outra parte da cabeça, tentar fazer ali qualquer coisa diferente para desbloquear as coisas. Sim, senhor, parece-me bem. E tinhas falado também em arranjar uma rotina para fazer outras coisas, não era? Certo. Aliás, nem era questão de fazer outras coisas. Sim. Também pode ser, mas este foi sem dúvida o conceito que eu achei mais interessante. Dentro daqueles que tinha visto em preparação para a gravação deste episódio, porque é um bocado contraintuitivo, ou pelo menos para mim pareceu-me ser um bocado contraintuitivo àquilo que nós achamos normalmente de inspiração, ou àquilo que nós achamos que é o conceito de inspiração e de criação de algo criativo. Então, em que é que consistia isto? Consistia basicamente em criar uma rotina. E provavelmente as pessoas só de ouvirem a palavra rotina vão pensar: não, que horror, eu estou-me a tentar livrar da rotina com um meio de expressão criativa e vou agora criar uma rotina, vou voltar atrás. Mas era bastante interessante, ou seja, o objetivo era criar
todos os dias, ou mesmo que não seja todos os dias, criar uma altura específica do dia, da semana, do mês. Se calhar se for só uma vez por mês isto não vai resultar muito bem, mas vamos imaginar que é todos os dias, sim. Criar um espaço de tempo em que nos obrigamos a nós próprios a produzir alguma coisa. E mesmo que não seja com o objetivo de produzir algo espetacular, porque provavelmente a maior parte das vezes não vai ser algo de espetacular, mas produzir alguma coisa, só para exercitar a criatividade, exercitar a criatividade quase como se fosse um músculo. Ou seja, é o conceito de quanto mais nós criarmos, quanto mais nós tentarmos criar, melhor nós vamos ser a criar e a tentar criar alguma coisa. E eu achei isso bastante interessante, porque esse conceito de criar muita quantidade, ou seja, criar em quantidade, aliás, de dizer... para exercitar a criatividade é uma coisa que muita gente fala disso, mas de maneira diferente. Eu encontrei efetivamente um vídeo que falava sobre isso, mesmo com o termo de criar uma rotina. Sim. Só que há muita gente, se nós formos analisar aquilo que as pessoas dizem sobre como vencer o bloqueio artístico ou como se tornar uma pessoa mais criativa, muitas dessas pessoas dão conselhos que são basicamente a mesma coisa, mas que são explicados de uma maneira diferente, porque efetivamente a palavra rotina é um bocado tabu, se a pessoa for a ver. Ninguém tem um conceito negativo. Sim, rotina tem uma conotação negativa. Exatamente, ninguém quer estar dentro ou preso a uma rotina. Nós pensamos nisso sempre de uma maneira negativa, mas quase todas as pessoas que dão conselhos sobre a criatividade falam sobre criar e tentar criar muito, ou seja, tentar criar, se calhar muito não é a palavra mais correta, mas recorrentemente, por assim dizer. É mesmo com a ideia de como se a criação criativa fosse um músculo. E nós, ao tentarmos fazer qualquer coisa, vamos conseguir fazer qualquer coisa. Mesmo que não seja uma coisa muito boa, vai ser qualquer coisa. É qualquer coisa. Sim. Por exemplo, se eu estiver em casa, no sofá, não vou fazer nenhuma imagem. Certo. Não é? Certamente, se eu estiver em casa no sofá, não vou fazer nenhuma imagem. Mas se eu estiver no estúdio, ou se eu sair para a rua, ou se eu estiver dentro de casa a tentar fazer alguma coisa... É alguma coisa. É alguma coisa, exatamente. E mais tarde ou mais cedo, essas algumas coisas vão se materializar em conceitos novos e em criatividade nova. Certo. Coisa que não vai acontecer se eu estiver só em casa no sofá. Ou sim. Se não estiver a tentar criar. Sim. Aqui já há uns anos fiz uma cena, uma coisa desse género. Não foi no contexto de bloqueio artístico e desbloquear, mas aqui há uns anos fiz uma coisa que muita gente até faz, que é durante um ano tinha um blog em que metia uma fotografia todos os dias. Uhum. E sim. É verdade que te obriga a criar ou tentar fazer sempre qualquer coisa todos os dias, pronto. De facto, fazer era qualquer coisa, não era não fazer nada. Sim. Não sei se no âmbito de tentar fazer isso no âmbito de bloqueio artístico se te desbloqueia realmente alguma coisa ou não. Mas não sei, acho que talvez não tenha encarado aquilo totalmente a sério na altura, mas acho que chegou uma altura em que também já não... Pronto, fazia só por fazer, não com aquele intuito de fazer alguma coisa de jeito, lá está. Fizeste o ano todo? Sim. Mesmo? Ok. 365 dias, o que é que acontecia muitas vezes? Não fazia no próprio dia, chegou a acontecer muitas vezes, fazia uma ou duas fotografias num dia e depois dava para vários dias. Daí estar a dizer que se calhar também não encarei a cena com a total seriedade.
Certo. Eu diria que isso aí já mete outras coisas, porque a partir do momento em que tu estás a mostrar esse trabalho, já é capaz de ser um conceito um bocado diferente. Já não é uma coisa só para ti, já não é um exercício só para ti, já estás a mostrar ao público. Se calhar já vais ter aquela pressão de Pois, era estar a criar uma coisa que fosse boa o suficiente Exatamente. para mostrar. Sim. Não me preocupava muito com isso, a qualidade. Pronto, mas ok. realmente notava aquela pressão de tenho que fazer isto e não apetecia muito, mas tenho que lá pôr qualquer coisa e não Certo, tenho nada certo, de jeito para lá pôr. Sim, mas eu estava a falar dessa pressão como sendo um ponto negativo, ou Sim, seja, sim. se tu estivesse a fazer isso só para ti, qualquer coisa que tu fizesses já era bom o suficiente. E já não sentias esse problema. Ao estares a pensar numa coisa. Sim, era público, mas era praticamente. Era sim, essencialmente para mim, mas sim. Mas é logo o conceito em si é logo diferente. Porque depois, pelo menos eu penso por mim, tipo, se eu estivesse a fazer isso, eu ia ter sempre aquela ideia, pá, não, se calhar esta imagem não é boa o suficiente. Ao pensar em alguma coisa, ia pensar, pá, se esta imagem não é boa o suficiente, e se calhar depois ia estar preso naquele loop de bloqueio artístico, Certo. quase que é do género. Pensei numa coisa, mas acho que não é boa o suficiente, então não quero, vou tentar pensar noutra. E depois isso é um bocado o loop do bloqueio artístico. Sim, é uma pessoa estar sempre ali naquela zona em que tem algumas ideias, mas por alguma razão acha que são todas más ou que não vão funcionar. E se calhar o facto de ser uma coisa pública, se calhar vai exacerbar esse facto, esse fator. Talvez. Já foi há mais de 10 anos, já não lembro bem. Pronto, ok, certo. Mas sei que tinha lá muita porcaria, por assim dizer. Pronto, mas tu também estavas a dizer que não estavas muito preocupado com isso, portanto se calhar resulta na mesma com o mesmo efeito. Mas pronto, eu pessoalmente não sou muito fã de fazer esse género de posts todos os dias durante um mês ou posts todos os dias durante um ano, exatamente por causa dessa pressão social, por assim dizer, ou pressão própria mesmo, de ter material bom o suficiente. Sim. No entanto, acho que faz sentido este exercício de criação diária. Aquilo que nós estávamos a falar da rotina faz sentido a um nível pessoal. Mesmo que a mim não faça sentido a um nível para expor. Uhum. Sim, se fizermos para nós, talvez. Lá está, tentar fazendo qualquer coisa. Foi aquilo que dissemos no início do episódio. Todas estas coisas não são poções mágicas, não é? Sim, são. Algumas coisas vão resultar para umas pessoas e não vão resultar para outras. Exatamente. Portanto, lá está, é preciso experimentar um bocado com todos estes conceitos e tentar descobrir qual é que é aquele que efetivamente resulta ou não. Exatamente. Para umas pessoas pode resultar ir só dar um passeio, para outras pessoas pode fazer pior ainda. Sim. Porque a pessoa fica o tempo todo a pensar naquilo e depois não desbloqueia a cabeça. É possível, sim. Portanto, é possível que aconteça. É preciso pensar de uma maneira individual, não é só... eu acho que existe muito, às vezes, com esta cultura toda de YouTubes e redes sociais e tudo mais, existe muito aquela coisa de a pessoa pensar que aquilo que as pessoas dizem em vídeos ou em posts ou quer que seja, que é universalmente aplicável a todas as pessoas. E não é. Pois não, é muito subjetivo. Exatamente. Pronto, e acho que terminamos assim este episódio. Já falámos de muita coisa. Já. Demos aqui muitos conselhos leves. Se conhecerem mais alguns, contem-nos quais são. Exatamente. Os que utilizam. Nunca é demais saber de técnicas para vencer o bloqueio artístico, porque ninguém está imune ao bloqueio artístico e lá está, como nós dissemos, há coisas que resultam com certas pessoas e outras que não, portanto quantas mais nós soubermos, mais coisas podemos experimentar para ver o que é que conseguimos fazer resultar com nós próprios. É isso. E pronto. Relembrar então que tem as redes sociais do podcast e nós próprios a passar aqui por baixo. Sim, aqui ao pé dos nossos copos. Sim.
bonitos. Lindos. E para quem nos está a ouvir, tem essas redes sociais e outros links que sejam relevantes na descrição. E pronto, ficamos assim. Ficamos. Exatamente. Despedimos-nos assim com um grande muito obrigado a todas as pessoas que nos veem e ouvem. E até à próxima. Adeus.